Hoje uma amiga me mandou uma mensagem pedindo socorro, uma mensagem desesperada, falando assim: amiga, por favor, me ajuda, eu não sei o que que eu faço. Tava igual o apóstolo Paulo, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Então essa amiga, irmã muito querida, me mandou essa mensagem falando assim: amiga, por favor, me ajuda. Eu sinto que eu tô assim, vivendo dentro de uma bolha. É como se a minha vida, eu inteira, tivesse assim presa dentro de uma bolha transparente. E eu de dentro dessa bolha, eu enxergo, eu consigo ver tudo que tem lá fora, tudo que eu tenho para fazer, tudo que eu tenho para alcançar, tudo que eu preciso fazer, que eu sei que é o certo que eu tenho que fazer. Só que eu me sinto presa, eu me sinto dentro dessa bolha e eu não sei o que que eu faço, por favor, me ajuda. E eu acordei hoje com essa mensagem dessa querida amiga pedindo esse socorro. E a resposta que eu dei para ela foi que, e ela falou também assim, parece que o meu cérebro, ele não coopera comigo. Parece que como se eu tivesse um inimigo dentro de mim. E aí eu expliquei para ela, né, que a primeira coisa que a gente precisa entender é que cérebro e mente são duas coisas diferentes, né? O nosso cérebro é um órgão do nosso corpo. Nosso cérebro, assim como o nosso estômago, o nosso fígado, ele é um órgão responsável pelas suas funções específicas, né? E ele é físico, ele é biológico, ele é influenciado por toda a química dos neurotransmissores e dos hormônios, né? Porém, a nossa mente é algo abstrato, né? Apesar de que agora a gente já sabe que os nossos pensamentos, eles têm descargas elétricas, né? Então, já se tem descoberto que não é tão abstrato assim como se pensava antes, né? Mas a nossa mente é como essa parte mais invisível, né? Que onde está a nossa consciência, a nossa vontade, a nossa imaginação, as nossas decisões, as nossas memórias, né? Então, a primeira coisa é isso, a gente precisa entender esses dois sistemas que tem dentro de nós e que eles atuam em conjunto, né? Um não é independente do outro. E o que precisa acontecer quando a gente... É muito complexo, né? Não é uma resposta tão simples, mas assim, resumindo a resposta que eu dei para minha amiga, e que eu quero deixar aqui também como uma explicação rápida sobre esse mecanismo, né, que eu acredito que acomete a maioria, se não todas as pessoas, né, é que a gente precisa... Criança faz o que quer, né, criança faz tudo o que tem vontade, e adulto faz o que precisa ser feito. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é crescer. A gente precisa acolher essa criança que existe dentro de nós, que muitas vezes tá lá parada numa experiência que ela teve traumática, sentadinha, esperando alguém vir fazer alguma coisa por ela, esperando ser vista, esperando ser cuidada, esperando ser amada, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é sair desse estado de consciência da criança e vir para a consciência de adulta. Porque a adulta, o que que a adulta faz? A adulta faz uma agenda de
de como eu quero me alimentar, o que eu vou fazer para o almoço, o que eu vou fazer de lanche, o que eu vou fazer de janta, o que eu vou fazer de café da manhã. Eu vou no supermercado, vou fazer uma lista das coisas que eu quero comprar, porque eu quero me alimentar de maneira saudável, então eu vou comprar isso, isso e isso. A adulta, ela age assim. Tal hora do dia, deixa eu ver aqui na minha agenda, onde que eu tenho uma janela onde eu posso incluir ali, encaixar um exercício, uma atividade física no meu dia. Então a adulta vai lá na agenda e ela anota naquele horário. Nesse horário eu vou fazer minha atividade física e naquela hora ela comparece, né? Porque ela é adulta, ela faz o que precisa ser feito. Mas para isso, nós precisamos sair da mentalidade da criança, acolher essa criança, suprir o que ela precisa para que a gente possa vir para uma consciência adulta, para que a gente possa de fato agir e ter uma rotina de uma pessoa adulta, né? Nós precisamos também trabalhar nas nossas crenças da nossa central de crenças ali que estão regulando e que estão dirigindo toda a nossa vida, né? Porque a gente viu que a ciência tem explicado que 95% das nossas atitudes, pensamentos, comportamentos, elas são todos gerados em nosso inconsciente, em nossa mente inconsciente. Somente 5% da nossa vida, ela flui da nossa mente consciente. Então, nós precisamos trabalhar essa mente inconsciente para que ela possa trazer para nós recursos emocionais para na hora que a gente precisa ter uma atitude, um comportamento, um pensamento, eles venham de um lugar saudável, de um lugar maduro, um lugar que foi trabalhado, que foi amadurecido e que coopera com aquilo que eu desejo para mim. E o que a gente precisa também entender é que quando a gente se encontra nessas situações, né, onde a gente olha para nós e a gente vê que a nossa vida não condiz com aquilo que a gente acredita ser o melhor para nós, nossos comportamentos, nossa agenda, nossa rotina não está coerente com aquilo que eu desejaria que fosse, porque eu conheço as consequências dos meus atos, eu sei o que esse estilo de vida vai gerar em mim para o futuro e eu não quero colher esses frutos. Então é necessário nascer em nós um inconformismo. É necessário que esse inconformismo gere uma dor e um sofrimento tamanhos que sejam grande o suficiente, maior do que a dor da mudança. Porque mudar dói. A mudança vai gerar em nós dor, desconforto. Porque o nosso cérebro, ele não gosta de mudanças, ele trabalha para rotina, para estabilidade, para homeostase, né, do nosso corpo. Ele quer fazer o nosso corpo todo funcionar de maneira equilibrada com o mínimo de energia possível. Então ele economiza energia. Então toda vez que a gente quer trazer para nós um comportamento novo, o nosso cérebro, a gente vai ter que treinar ele. A gente vai ter que fazer aquele comportamento novo se tornar uma rotina para que o nosso cérebro se torne confortável com aquele novo comportamento. Porque a verdade é que ele não quer mudança, né? Só que a gente quer. Então, por isso que baseado no entendimento e no conhecimento de todo esse mecanismo, a gente começa a se posicionar de maneira ativa e não mais de forma passiva, sendo dominada por esses dois sistemas aí de mente e cérebro e vivendo uma vida, uma rotina de maneira que não é coerente com aquilo que a gente quer para nós. Então, o inconformismo não pode ser
somente assim, ai, eu não queria ser assim, não queria estar com esse corpo, não queria estar com essa enfermidade, não queria estar pré-diabética, não queria estar sentindo essas dores no corpo. Isso não é o suficiente. Tem que ser um inconformismo daqueles que te levanta e te posiciona para que gere em você um movimento para a mudança. Nem que esse movimento seja pequeno, mas tem que haver um movimento. Só que esse movimento só vai acontecer se o inconformismo for doloroso o suficiente para gerar em nós esse posicionamento de desejar mudar. E quando a gente olha para a palavra, eu entendo essa pergunta da minha amiga, porque eu também passei por isso. Eu olhava para a palavra e via ali, né, as promessas do Senhor. Você foi feito como cabeça e não cauda. Jesus dizendo que ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. E eu olhava para a minha vida e eu não conseguia ver aquilo tudo. E aquilo começou a gerar um incômodo em mim, de eu olhar para a natureza e ver uma árvore frutífera. Até a natureza nos mostra como que o nosso Deus é rico e frutífero, nos criou para ser frutíferos. E eu olhava para a minha vida e eu não via esse sucesso, né? Essa frutificação, essa prosperidade toda que a própria natureza me mostra, né? Então aquilo tudo começou a gerar em mim uma crise ao ponto de falar assim, eu quero me encaixar nessa prosperidade, nessa frutificação, nessa plenitude do que a palavra diz que eu tenho, que eu fui criada para ter. Então aquilo começou a gerar dentro de mim um movimento, uma energia, uma insatisfação, uma angústia que me colocou em movimento para perseguir esse lugar pleno de frutificação, de satisfação e de prosperidade. Mas é algo novo que eu preciso ir cada dia dando um passo naquela direção, treinando o meu cérebro, treinando todo o meu corpo, todo o meu ser, a minha mente, o meu físico, tudo na direção desse novo normal que eu quero viver, né? Então, daí nós conversamos e ela falou, eu vou meditar em tudo isso que você falou. E a última dica que eu deixei para ela foi que ela não somente meditasse e refletisse nas minhas palavras, mas que ela pegasse alguma coisa daquilo que eu falei, nem que fosse uma coisa pequena, e colocasse em ação. Porque a verdade é que o que começa a mudar a gente, a transformação mesmo começa em nós a partir de uma ação. Não adianta a gente se educar, adquirir conhecimento, ler muitos livros, estudar sobre esses assuntos e não colocar nada em ação. Nós vamos ficar simplesmente obesos cerebrais, né? Então, a gente precisa de tudo que a gente aprende, né? E eu tenho feito isso como um trato, um pacto comigo mesma, de tudo que eu aprender, eu vou pegar algo, nem que seja pequeno, e eu vou colocar aquilo em ação, em prática. E no outro dia de novo, e de novo, e de novo, para que aquilo se torne um novo normal na minha vida, um novo tijolinho. E a partir daí a gente vai construindo um tijolinho após o outro na vida que a gente deseja construir para nós, né? Então o poder está na ação e não somente no conhecimento, que esse foi um erro meu também que eu cometi por muito tempo. Uma sede de conhecimento e estudando, e de repente eu me vi num estado assim, e agora? Eu já sei disso tudo, e agora? E cadê a mudança? Por que a mudança não veio enquanto eu estudava, enquanto eu me informava? E aí, né, como o Senhor é misericordioso e tremendo, e Ele é o maior interessado
em que a gente viva essa mudança e esse processo de amadurecimento, né? Então Deus vai e manda socorro, né? E aí eu fui encontrada, né, através desse conhecimento de que o poder da mudança está na ação. Nós precisamos agir, nós precisamos dar o passo na direção onde a gente quer chegar. E não precisa ser um passo grande, pode ser um passinho pequeno, mas tem que ter um movimento, porque o Senhor, ele vai nos encontrar exatamente nesse movimento. E aí ele vai conspirando, né, a favor dessa mudança, nos cercando de situações, de mais conhecimento, de pessoas, de estratégias para que a gente possa chegar onde a gente precisa chegar. Mas é sempre assim, a gente dando um passo e o Senhor nos encontrando ali, naquele novo lugar, tá certo? Então, quero deixar com vocês essa reflexão, que seja bênção na sua vida, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.